Na aula de hoje chamamos um professor de italiano, um toscano como eu, o Andrea Chiavacci, que vai nos ajudar a entender um pouco mais a geografia italiana. Andrea, eu queria saber um pouco quais são os meios de transportes que você indica na Itália, especialmente na referência do turismo de raiz, né? Para chegar nos vilarejos, não cidades grandes ou médias. Certamente precisa de um carro, né? Isso é uma experiência que tem que ter um meio de locomoção autônomo, porque a malha ferroviária italiana é uma malha ferroviária boa, tem alta velocidade que de fato ajuda muito os turistas, mas para se deslocar de grande cidade para grandes cidades, né? Ou no máximo médias cidades. Mas nesse tipo de turismo, certamente a questão é ir visitar pequenas cidades, e essas pequenas cidades se pode alcançar de ônibus, mas são trajetos muito difíceis, os horários são muito espaçados. Então, o conselho, alugar um carro e fazer uma viagem com todo o conforto de um carro. É fácil hoje, essas mesmas pequenas cidades que tem essa chamada ZTL, que é aquele lugar que é proibido de se entrar com carro, porém mesmo as cidades bem pequenas têm estacionamentos fora, né, desse perímetro, são organizadas. Então, o carro é o melhor meio de transporte. Sim. E para entender melhor a cultura, a parte, digamos, mais próxima da família, né, das raízes, como você acha que é melhor fazer? Se preparar antes? Sim, preparar-se antes. É claro que, como alguns alunos, por exemplo, me relatam, né, quando fazem viagem para a Itália, essa viagem de retorno para as raízes, aqueles que têm familiares que moram ainda na cidade têm uma facilidade maior por ter lá uma referência. Mas a maioria não tem, né, não tem esse apoio. Então a ideia é aquela justamente de se preparar antes, pesquisar a cidade e sempre lembrar, em todas as cidades pequenas, micro, médias, todas essas cidades têm alguma herança histórica. Uma cidade, evidentemente, não surge do nada. Uma cidade, ela como por exemplo a cidade do meu avô, né, que é uma cidade minúscula, quase ninguém conhece, chama San Gusmè. É uma cidade que era uma pequena fortaleza, né? Você dá a volta nessa fortaleza em 2 minutos a pé. Mas é uma cidade que tem uma história, que tem um porquê para ela estar lá. Então, ela abrigou durante períodos soldados, depois virou uma estrutura civil. Então, todas as cidades têm essa história. E buscar isso significa conseguir chegar naquelas que são as raízes, né? Porque as pessoas que de lá saíram, com certeza carregaram tudo aquilo que a história traz para esses lugares. Onde fica essa cidade, por curiosidade? San Gusmè fica perto de Castelnuovo Berardenga, no meio do que é anticlássico, e é uma cidade que hoje tem, dentro do centro histórico, se podemos chamar assim, 13 moradores, todos muito idosos. Meu avô faleceu e a minha família ainda mantém lá a casa, e é uma cidade que quando você vai, você tem a pessoa que chega com carro, buzina para você comprar o pão, porque não tem loja, porque só tem uma igreja e um correio, né, que dá para sobreviver com isso. Então, a pesquisa, né, do turismo de raiz nesse vilarejo deve ser fácil, né? Não tem muito fácil, muito fácil. E, no geral, quais são as regiões mais visitadas, também na sua experiência, de pessoas que estudam italiano e que vão atrás da recuperação das raízes? Certamente o Vêneto, porque sabemos que a imigração do Vêneto aqui, sobretudo na região de São Paulo, é muito grande. Mas
temos muitas pessoas que vão na Toscana, na Sicília, embora a Sicília tenha uma imigração mais voltada por outros países aqui na América, mas, por exemplo, temos muita imigração, eu tenho muitos alunos que são, cujos avós eram calabreses. Então, a Calábria é uma região pouco explorada pelo turismo, se explora mais durante o verão, porque tem umas praias maravilhosas, é uma região linda, mas da Calábria para a Sicília é muito próximo, né? Você pode aproveitar um barco, você pode fazer a travessia, e aí você tem, por exemplo, muitos que escolhem, né, passar vários dias buscando pequenas cidades também na Sicília. Na Toscana temos uma região, particularmente no norte da Toscana, a região por volta de Lucca, que deu muitos imigrantes, né, para essa região, né, São Paulo, Minas Gerais. Então tem muitos que buscam essas cidades, a própria Lucca, né, que tem de fato uma quantidade muito grande de imigrantes, teve uma quantidade muito grande de imigrantes, e também pequenas cidades em volta de Lucca. Sim. Então essas são as regiões que Friuli-Venezia Giulia também, né, que é uma região que deu, sobretudo a parte sul, né, que deu uma quantidade de imigrantes. E são todas regiões que têm cidades cheias de histórias. Mas algumas, quando algum aluno me fala, eu sou original dessa cidade, eu não conheço o nome. Primeiro porque você não tem como conhecer 20 mil nomes de cidades. A Itália tem comunas que tem 100 pessoas. Mas é interessante, né, essa busca que você vai fazer daquela fração, daquela região, daquela comuna que nasceu em função de uma divisão, por exemplo, devido a questões políticas. Enfim, tem muita história sempre atrás dessas pequenas cidades. Isso é fascinante. E a geografia, André, a geografia italiana é incrível, né? A Itália é um dos países, é o país mais diferente, né, por biodiversidade do mundo, inclusive em comparação com o Brasil, né? Quando a gente pega os números de tipo de uva, o número de tipo de grãos que tem na Itália, é sempre o primeiro país em grande destaque, né? Mas você tem tipo uma ideia de como essa geografia pode virar uma experiência para o viajante? Sim, eu acho que aquilo que você diz é importantíssimo. Nós temos os Alpes, temos as planícies, temos mar que não acaba nunca, com praias maravilhosas, temos ilhas, temos regiões como a Úmbria, que são regiões verdes, com uma vegetação, uma biodiversidade, uma flora muito interessante. E isso ajuda. Por quê? Porque você pode escolher o período do ano que você quiser, e você sempre vai ter uma meta que vai te agradar. Claro, no verão, as metas de praias, de cidades litorâneas, são mais cobiçadas. No inverno, as montanhas, os Alpes, mas também os Apeninos, os Baixo-Apeninos, na região perto do Abruzzo, do Molise, temos pistas de esqui que são muito mais baratas, inclusive, do norte da Itália, né? Campitello Matese, por exemplo, uma cidade no Molise, onde tem uma infraestrutura muito boa e com preço metade do valor aquilo que se paga nos Dolomites, por exemplo. Durante a primavera, o outono, que são os períodos intermediários, você tem regiões como, por exemplo, a Toscana, como Marche, como Emília-Romanha, onde tem toda uma atividade também cultural muito ampla, mas também tem as atividades agrícolas, né? Então você pode ir, por exemplo, ver uma vendimia, por exemplo, no período de setembro, outubro. Então, na Toscana, no Piemonte. Temos outras questões ligadas à geografia, o ambiente, por exemplo, a caça às trufas, né? Il tartufo bianco de Alba, que é uma trufa caríssima e perfumadíssima, maravilhosa para a gastronomia. Então, a geografia italiana te permite de realmente fazer aquilo que você mais gosta,
no período que você quiser, e essa é uma grande riqueza do nosso país e do nosso povo. Então, uma das motivações é com certeza a recuperação da história familiar, porém tem algumas, você já mencionou, tem algumas motivações que são claramente até diferentes, né? Ou seja, você pode descobrir lugares muito turísticos, né? Muito urbanos, né? Como as cidades grandes, e você pode ir nos vilarejos, mas a gastronomia que você mencionou, com certeza é uma motivação grande, né? Você escuta muito isso dos seus alunos ou conhecidos? Sim, sim, a questão da enogastronomia, o que eu colocaria também o vinho no meio. Bom, os italianos e os franceses estão aí sempre brigando pro aquele que são, digamos, os maiores produtores, né? E não são maiores em termos de quantidade, mas também de qualidade. Sabemos que os vinhos italianos e franceses hoje têm um respaldo internacional muito importante. E isso não é só hoje. Mas a gastronomia é, de fato, algo que você pode descobrir no seu país de origem, na cidade de origem, porque eu sempre costumo dizer, né? A gastronomia italiana. Não existe a gastronomia italiana. Existe a gastronomia regional italiana. Não vai achando que se vai comer, por exemplo, em Turim ou em Barolo, aquilo que você vai comer em Messina, na Sicília. São dois mundos diferentes. Os dois estão na Itália, sim, mas toda a história, né, quem conhece bem a história da Itália sabe como as divisões geográficas, políticas da Itália, isso foi muito recente, a união, né, da Itália. Então, é muito difícil você poder definir uma gastronomia italiana sem entrar em cada detalhe. Mas mais que isso, numa cidade que é distante 20 quilômetros da outra, você vai achar aquele mesmo prato que tem aquele mesmo nome, mas feito de forma diferente. E outro, todo mundo vai garantir para você que aquilo é original. Isso é muito interessante, é muito valioso. E eu sempre aconselho, faça essa experiência, né? Você vai comer aquilo que de fato é típico daquela região. E aquilo que você come ali, você se desloca 30 quilômetros no dia depois e vai comer em outro local e a pessoa vai colocar aquele tempero um pouco diferente, que sempre tem uma motivação, sempre tem uma origem devido a algumas questões familiares, algumas questões muito pontuais. Você vai comer um mesmo prato, mas com um sabor diferente. É um pouco como os vinhos, né? O vinho feito a 1 quilômetro de distância, com a mesma uva, nas mesmas condições de clima e de tempo, porém, alguma coisa muda no terroir que faz com que o vinho seja ligeiramente diferente. Tem no turismo de retorno, tem também, né, a parte das tradições que às vezes as famílias aqui de São Paulo mantiveram, né, às vezes até mais do que os próprios italianos, né, porque claramente os tempos mudam, mas aqui o pessoal não teve como se atualizar, né, ele permaneceu com aquelas crenças, as tradições. Então você acha que isso dá para achar durante a viagem, ou seja, dá para descobrir nas cidades o porquê se faz isso, o porquê se faz aquilo, aqui em São Paulo, né? E descobrindo lá na cidadezinha. Eu acho que sim. Isso é uma coisa que, quando eu cheguei no Brasil, já fazem 30 anos, me surpreendeu, né? Alguns costumes italianos, algumas festas italianas, algumas tradições gastronômicas, culinárias aqui em São Paulo, que eu desconhecia, mas não por não serem legitimamente italianas, mas por serem ligadas a uma época que eu não tinha nascido, e evidentemente algumas coisas evoluíram. Como você disse, aquilo aqui se mantém algumas tradições, um pouco como a língua que se fala, por exemplo, em algumas regiões do Rio Grande do Sul. O vêneto que se fala lá já não existe quase mais. Os professores universitários que estudam a transformações da língua vêm para o Brasil para poder captar ainda aquele dialeto que já se perdeu lá na cidade de origem. E aqui é a mesma coisa da gastronomia, né? Hoje aquilo que se come, por exemplo, num restaurante italiano, no bairro aqui em São Paulo, do Bexiga, por exemplo, não é mais aquilo que se come lá na Itália. Mas isso não tira a autenticidade dele. Isso
E a pergunta que você me fez, será que a pessoa vai perceber essa mudança voltando para lá? Sim, claramente, né? Porque às vezes você vai ter uma ideia bastante diferente daquele prato que você come aqui. A lasanha que você come aqui no Brasil, certamente você não vai encontrar na Itália. Mas você vai encontrar várias lasanhas, né? Estou falando da lasanha tradicional, aquela bolonhesa com molho de ragù, etc. Mas você vai encontrar vários pequenos detalhes. Então, uma dessas versões veio para o Brasil, por exemplo, 100 anos atrás, a forma de fazer o ragù, por exemplo. Esse aqui teve uma vida própria, né? Não tendo mais contato e se transformou em alguma coisa de diferente. Que não é pior, não é melhor, é diferente e tem sua história. Isso tem que ser valorizado. Tá certo, provavelmente, por exemplo, o Vêneto nunca mais se falou tanto quanto aqui. Porque com certeza. O Vêneto de lá, ele tinha que falar, né, com outras pessoas do Friuli, ou com a pessoa do Emília-Romanha, da Lombardia. Então, né, estava obrigado a falar o italiano mais tradicional, né? Aqui justamente não, porque não tinha os outros italianos assim. Não tinha português que não entendia e, portanto, só entre eles, é verdade. E agora queria fazer uma parêntese, Andrea, sobre um itinerário específico ou um vilarejo, um burgo que você acha importante para o nosso curso, para dar uma dica, claramente fora dos tradicionais, né? Não Florença, Roma, Veneza. Uma coisa sua, específica, que você gosta mesmo e você indica para quem trabalha no turismo e para os viajantes. Eu acho que tem... Eu sou toscano, então tenho uma grande... tenho muito afeto e conheço bastante a minha terra, tenho muito orgulho quando as pessoas vêm me visitar na Itália, levo os amigos daqui do Brasil, a gente vem para a Itália e busco justamente esses pequenos lugares. Eu tenho uma dica, né, que seria aquela de ir para o norte da Toscana, né? Tem uma região que chama Garfagnana, que é uma região muito interessante, uma região um pouco mais elevada, não é planície, numa região em volta de Lucca, e tem uma cidade que eu gosto muito por vários motivos, ela chama Monte Carlo, né? Para não confundir com Monte Carlo, que é no Principado de Mônaco, a gente chama de Monte Carlo di Lucca, né? Virou como um nome. Não é muito conhecida, é uma cidade muito pequena, mas onde era um castelo, né? Uma fortaleza, depois se transformou com o tempo em uma cidade bastante pequena, tem 2 ou 3 restaurantes primorosos, e se faz um vinho que é um vinho que tem a mesma base do Chianti, com a uva Sangiovese, mas com outra disciplinar. Então, eles têm um pouquinho mais de liberdade que no Chianti. É um vinho que está conquistando a Itália e acho que aos poucos vai conquistar também outros países. É uma cidade rica culturalmente, tem um teatro, o Teatro Risaliti, que é um teatro maravilhoso, um teatro muito antigo, onde se fazem peças... pelo tamanho da cidade, no teatro acho que cabe e sobraria lugares, mas vem, né, da Toscana inteira para assistir concertos, para assistir peças nesse restaurante. Tem o velho castelo, né, que ainda é uma meta turística muito interessante, tem uma vista muito bonita. Enfim, essa é uma cidade e tem outras, né, muito próximas, como Barga, são cidades pequenas no norte da Toscana, quase chegando no limite entre a Ligúria e a Emília-Romanha, né? Então subindo um pouco os Apeninos, que valem muito a pena, vocês vão adorar e acho que vale a pena incluir no roteiro. Uma boa dica. Agora fiquei curioso também de San Gusmé, depois 3 pessoas morando lá, vamos ter que pesquisar mesmo. Andrea, você tem uma dica também para os viajantes, uma dica prática, não de lugares, né? Uma dica para se organizar, para pesquisar? Olha, eu gosto muito, o conselho que eu sempre dou, né, e a maioria dos meus alunos acabam fazendo viagens. Eu sempre digo, tente buscar aquele lugar que foge da questão turística, né? Então, onde você pega as informações? Então, qual é a cidade onde você vai? Bom, vamos pesquisar se tem alguma pessoa que mora lá, algum grupo no Facebook, algum grupo no Instagram, ou alguma dica, alguma coisa
para fugir daquilo que é a questão ligada ao turismo. Tem muito restaurante, por exemplo, que é familiar. E as pessoas, sobretudo são pessoas já, né, mais adultas, mais idosas, fazem as coisas do jeito que faziam 20, 30, 40 anos atrás, não estão atrás da moda. Então, se você procura, se esse é o seu objetivo, alguma coisa muito tradicional, tem que procurar esses pequenos restaurantes, que com certeza não vão ter Instagram, não vão ter mídia social, mas alguém vai saber, alguém descobriu que aquele restaurante tem o marido, a mulher, talvez o filho que ajuda e fazem a comida da mesma forma. E assim como, por exemplo, visitar essas pequenas cidades, entrar nos lugares, nos museus, nos pequenos museus. Às vezes você encontra joias, encontra coisas de seu interesse, meio que sem saber. Mas seja curioso, entre, pergunte. Isso de perguntar, né? Tem muito que se fala, os italianos não são tão gentis assim. Olha, os italianos, às vezes, parecem um pouco rudes, né? Nós na Toscana somos considerados um pouquinho toscanos, né? Você é toscano, não. Mas, olha, você chega com jeitinho, e sobretudo para as pessoas mais idosas, que não vão falar inglês, né? Então, vai ter que esforçar um pouquinho, falar um pouquinho italiano. As pessoas mais idosas, por exemplo, têm muita mais paciência, porque muitas vezes ela tem vontade até de falar. Essa é uma dica muito interessante. Então, estude um pouquinho de italiano antes de viajar, uma dica, né? Aprenda um pouquinho o básico e aí vai lá se esforçando em falar italiano. Se os italianos veem que você se esforça em falar italiano, eles abrem o coração e vão te ajudar e vão te indicar lugares, vão te indicar restaurante, vão te falar um pouco da história da cidade. Isso vai ser uma experiência muito legal. E por contra, uma dica para quem trabalha no turismo, seja agência de turismo, operadoras, influencer, de todos, né, intermediários. A minha dica é, faça roteiros totalmente fora daquilo que já todo mundo conhece, né? Por exemplo, se falamos da Toscana, são maravilhosas, San Gimignano, Montalcino, Montepulciano, Siena, são cidades maravilhosas, mas são roteiros batidos, conhecidos. Eu acho que tem muita vontade. Quando eu falo para os meus alunos, eu falo não porque sou um operador do turismo, mas porque eu tenho passado, né, muita parte da minha vida lá na Toscana e tenho sempre buscado encontrar pequenas cidades ou pequenos lugares onde passar o domingo para comer, etc. Esse é fugir disso. Então, a melhor forma é ir nos lugares, pegar um carro e ir vendo as cidades. Porque o olhar de cada um, a sensibilidade que os operadores têm, os influencers têm, é uma sensibilidade específica, muito valiosa. Então, ele entrando na cidade, pegando o carro, saindo, vendo, olha, esse aqui é um castelo muito bonito, é uma cidade muito bonita, mas não está no roteiro. Por exemplo, tem uma cidade, Monteriggioni, que é uma cidade, na verdade é um castelo que praticamente a 3, 4 quilômetros de Siena. Quando você vem de Firenze, indo para Siena, você vê ele lá em cima e muita gente vai direto para Siena e volta de Siena para Firenze e não para em Monteriggioni, que é uma coisa maravilhosa. Tem uma festa uma vez por ano, em setembro, uma festa maravilhosa. Esses são os lugares. Tem um hotel 4 estrelas. Esses são lugares que as pessoas, os clientes, né, os turistas vão adorar. São palpites, conselhos que vão adorar. Então, este é o meu conselho. Procure tudo aquilo que a sensibilidade de vocês vai aconselhar e façam esse percurso tirando as cidades já conhecidas. Isso certamente vai ser um sucesso. Obrigado, Andrea, por ter compartilhado essas informações. Agradecemos de verdade a sua experiência e também esperamos que os nossos amigos aprendam um pouco mais sobre esses roteiros fora, né, dos roteiros tradicionais. E voltamos então ao nosso curso. Grazie. A nossa viagem continua descobrindo as raízes italianas de milhares de brasileiros aqui em São Paulo e as raízes passam também pela língua, né? A língua, o idioma italiano que é procurado e falado muito no Brasil. Muita gente estuda italiano, por isso estamos aqui com a professora Giulia. Benvenuta, bem-vinda. Obrigada. Como vai? Bem. Tudo bom? Tudo bem.
E com Giulia vamos conhecer um pouco mais o mundo do idioma do italiano, visto pelo lado de uma professora aqui de São Paulo, e por que os brasileiros, né, procuram tanto a língua e se alguns dos seus estudantes, né, alunos, estão também planejando, né, fazer uma viagem para a Itália porque talvez eles tenham uma família de origem italiana. Então, eu trabalho há 8 anos aqui no Brasil e o mercado de aulas de italiano, inesperadamente, foi um mercado muito amplo, né? Foi se abrindo para mim e eu acabei conhecendo muitas pessoas e teve desde sempre muita demanda, né? Muita demanda de aulas, muita demanda de querer aprender italiano, muita curiosidade sobre a língua e cultura italiana. Isso tem razões históricas, né? Aqui tem uma das maiores colônias de imigrantes italianos, né? E aí as pessoas me procuram, a grande procura é para se conectar com alguma coisa que tem a ver com a identidade delas, né? Tipo, elas são pessoas que são de segunda, terceira geração, quarta geração, e elas estão procurando entender, né? Elas querem entender algumas coisas sobre a identidade delas, né? Tipo, querem entender por que na família deles, no domingo, todo mundo ficava lá na mesa conversando, ou sei lá, algumas outras coisas que são acabam sendo rituais, né? Passados de geração em geração, né? Eles vão de geração em geração e às vezes tem a ver com a Itália, às vezes tem a ver com a própria família, né? Não necessariamente são rituais italianos, mas tem algumas coisas que tem a ver com essa origem deles, né? Então, muitos alunos me procuram, muitas pessoas me procuram para se conectar com essa identidade. E um passo, né, além disso, é justamente a de planejar uma viagem, de ir para a Itália, porque o que acontece, né? Eles têm essa imagem assim da Itália bem longe, estereotipada, romantizada e também nostálgica, né? Do que foi, do que é a Itália, mas a gente sabe que a nostalgia é uma terra estrangeira realmente, né? Porque a gente não consegue já voltar, né? Não conseguimos voltar no tempo ao que era, mas a gente consegue hoje em dia visitar, né? Então eles procuram muito, né? Quem pode, né? Quem tem a possibilidade de visitar a Itália, de visitar e de entender, né? De conectar essa ideia que eles têm, né? Essa ideia com a identidade que eles criaram e com essa realidade que se apresenta a eles. Você acha, Giulia, que a maioria, ou um número importante desses alunos vão viajar para a Itália ou é ainda um número baixo? Olha, quem tem a possibilidade, né? Então, a gente está falando de uma parte da população que pode pagar, né, aulas de italiano. Então, obviamente, a gente está falando de uma parte da população privilegiada. Então, todos eles têm esse fascínio, né? E eu diria que é uma parte importante. Eu diria que a metade deles procura, né? Sei lá, eu tenho 30 alunos, eu diria que são 15 alunos meus, nesse momento, já foram nesse ano, já planejaram. Eles me procuraram, inclusive, para... Giulia, preciso de 10 aulas para pedir uma comida no restaurante, sabe? Tipo, uma coisa assim. Então, eles já... diria que é uma porcentagem importante. Uma porcentagem boa, né? Sim, diria que sim. E você acha que também a cultura italiana atrai muito, né, os estudantes, as pessoas a estudar italiano, claramente, e depois a conhecer a Itália? Ou é mais superficial, tipo, vou viajar porque quero conhecer Coliseu e tchau? Então, muitas pessoas estão me pedindo agora As pessoas vêm até mim e querem falar comigo e com muitos professores, né, que trabalham não só comigo especificamente, mas muitos professores, porque elas querem ter uma ligação direta com uma pessoa que lhe apresenta alguma coisa que eles já tinham se imaginado, né? Então, muitas pessoas estão me pedindo, por exemplo, sei lá, lugares diferentes, ou sei lá, todo mundo me pergunta de onde você é.
como que é onde você morava, né? O que você me recomenda? Qual é uma cidade que as pessoas não vão? Tipo, eu tô vendo que existe um movimento, provavelmente também porque esse turismo o turismo, né, gentrificou demais algumas áreas, né? Por exemplo, Roma, Veneza, já, né, são áreas que são muito cheias de pessoas, né? Sim. Especialmente durante o verão europeu, né? É uma coisa difícil também de curtir, né, por exemplo, uma viagem. Então, todo mundo está me perguntando, assim, uma experiência alternativa, uma coisa diferente, assim, sabe? Uma coisa que sai um pouco desse roteiro, que é Roma, Veneza, que é a imagem estereotipada e vendida da Itália, né? Tipo, a gente vende Roma, Veneza, Firenze, né? Mas existe todo mundo, existe. Agora, claramente, com o projeto Turismo de Raiz, a tentativa é exatamente esta, né? Tentar chamar a atenção primeiro da história, das raízes das pessoas que são espalhadas pelo território italiano, né? Todas as regiões italianas vieram para cá, como população, digamos. Sim. Então, você tem um exemplo de uma estudante, né, um grupo de estudantes que foram para a Itália, fizeram um passeio desses? Então, pessoas que já fizeram essas experiências, a que me vem na cabeça são pessoas que, na verdade, voltam para a Itália para achar parentes italianos, né? Então, assim, tipo, eu sou descendente, né, de 4ª geração de italianos, 3ª geração, então volto lá para ver, né, onde estão meus parentes. Então, tem umas pessoas que voltam, por exemplo, tem uma menina que ela, inclusive, trabalha até com cidadania italiana, que ela voltou para a cidadezinha dela, da família dela, que é uma cidadezinha muito pequena, na Emília-Romagna, na Emília, na verdade, agora não lembro o nome, mas ela voltou lá para achar, né, os primos, e ela se reconectou com os primos. Ela se reconectou com uma prima e teve outra prima que fez a mesma papelada, né, vamos dizer, pediu os mesmos documentos na mesma época do que ela, né, eles fizeram isso simultaneamente. Essa outra prima é argentina, então elas se acharam, se encontraram as três, a prima italiana com as duas primas brasileira e argentina, nessa cidadezinha, né, nesse vilarejo na Emília-Romagna. Então, essas são histórias muito interessantes e eles acabam tendo uma experiência diferente. Por quê? Porque, justamente, quando a gente sai desses roteiros mais estereotipados, né, mais Roma, Firenze, Veneza, a gente vai para outros... A Itália é muito particular, é muito fragmentada, tem muitos vilarejinhos, né? Tem muitas realidades muito peculiares. Então, quando a gente vai para essas realidades peculiares, a gente acaba conhecendo uma outra parte da Itália, né? Acaba conhecendo uma Itália que é um pouco mais autêntica, né? Mais autêntica no sentido mais o que ela é, real, né? É uma coisa mais real, assim. Sim. E como você responde para todos aqueles que te pedem uma ajuda, né, para praticar o italiano, para falar, olha, eu vou viajar, Sim. Eu preciso saber pelo menos, né, isso é aquilo o básico, Então eu acho muito bonito, né, porque eu acho bonito, assim como eu me lembro, né, quando eu vim no Brasil, eu fiz um semestre de aula de português, né. E eu acho muito bonito, né? Porque é isso. A ideia de viajar é também aquela de expandir nossos horizontes e para expandir nossos horizontes a gente precisa comunicar com alguém, né? A comunicação é algo que nos abre portas e horizontes para outras culturas. Então, por exemplo, as pessoas me pedem, elas querem muito, elas têm essa fantasia muito grande de pedir no restaurante. Tipo, eu quero chegar lá na Itália e pedir o meu prato no restaurante. Eu quero pedir uma pizza de pepperoni e sem que venha pimentão. Porque pepperoni é pimentão, né? Então, tipo, não é pepperoni salame aqui. Então, elas querem isso, assim, essa é a parte mais que eles curtem mais, né? Então, eles me pedem, tipo, sei lá, eu quero pedir no restaurante, eu quero pedir indicação, né? Porque é muito legal também você tá
tá num vilarejo, você não sabe o que tá rolando, mas você pode pedir para alguém, tipo, cosa está sucedendo? Ou, sei lá, onde tem um restaurante bom, típico por aqui, né? Tudo bem que a gente com o Google Maps agora, mas às vezes tem coisas que fogem do Google Maps, especialmente na Itália, né? Tipo, tem aquelas coisas meio escondidas, né? Que só uma pessoa que mora lá, de repente, pode te ajudar, te indicar, enfim. Então é isso. E também, por exemplo, teve uma aluna que ela foi agora viajar na Itália, e daí ela voltou e falou assim, nossa, Ju, ainda bem que a gente fez aquela aula sobre hotel, porque daí eu consegui pedir a cama para minha criança, né? Tipo, essas coisas, assim, né? E para evitar também aquele constrangimento de não se entender, porque isso mexe um pouco com o emocional das pessoas. Se você parar para pensar, quando você fala alguma coisa, a pessoa não te entende, é meio um pouco desesperador, assim, você fala, tá bom. E você é brasileiro, e você se reconhece naquela cultura, então fala, cara, como assim eu não consigo me comunicar? Eu tenho que falar inglês para falar com essa pessoa, para achar um restaurante, sabe? Não, eu quero pelo menos, né? Então, assim, acho que a grande questão é essa, tipo, eles me pedem essas coisas para vivenciar, né? Para viver uma experiência diferente, para se sentir um pouco parte daquilo, né? Por mais que a gente leve muito tempo para aprender a língua, né? Eu tô aqui há 8 anos e ainda... né? Estou aprendendo, né? Ou seja, estou tentando entender como funciona a cultura através da língua. Ou seja, demora muito tempo, mas é isso, basicamente. Me permito adicionar uma coisa, né? Que a história e a tradição não necessariamente passam pelo Google Maps, né? Total. Porque tem coisas, além dos vilarejos, mas roteiros, até de cidades médias, conhecidas, que ninguém vai te falar. A não ser o operador de turismo que realmente está antenado e está conhecendo o lugar. Eu tenho na cabeça o exemplo do Mármore de Carrara. Sim. Tem uma história muito linda ligada ao Brasil, que muita gente que fazia esse trabalho quase escravo, né, de pegar o mármore e chegar a ter o cubo, né, os pedaços de mármore para exportação. Os filhos, os netos, né, chegaram até aqui, no Brasil. Então, tem gente aqui em São Paulo que é de origem, tem raízes lá, naquele sofrimento, naquela história. E isto, só se você conheceu alguém daquela família ou alguém que foi lá por conta, consegue, né, consegue entender, porque na internet, como você vai pesquisar? Entendeu? Não, eu também acho. Eu acho que é isso, tipo, tem muitas... Assim como a gente no Brasil, né, é difícil, né, se você não tem um contato com pessoas que tocam aquilo, mas mais do que isso, que conhecem aquilo, que te trazem aquilo nesse sentido também de respeito àquilo, sabe? Tipo, porque eu acho também que o Google Maps, ele traz essa dimensão de você pode se apropriar de uma coisa, sabe? Mas não necessariamente, talvez aquela coisa tem que ser te apresentada por alguém, né? Tem que chegar de outro lugar, né? E isso faz com que a experiência seja mais autêntica, mais verdadeira, mais vivida, que faça mais sentido naquele momento também, sabe? Eu acho também que tem isso, sabe? De alguém te apresentar uma história, né? De alguém te contar uma história para você viver aquilo, né? E não só, né? Porque isso, você vai, por exemplo, vai na Fontana di Trevi, tira foto, beleza, checklist. Ninguém vai acabou, ver, sabe? Tipo, só que provavelmente num vilarejo na Itália, X, pode ter um tal lugar de onde o tal artista ia, que você gosta muito desse tal artista, ou seja, isso mexe em outros lugares que são mais nossos, sabe? Tipo, eu acho que às vezes é isso, a Fontana di Trevi é um lugar que pode ser muito lindo mesmo, eu fui lá, né, recentemente, mas que é muito capitalizado nesse sentido, né? Tipo, todo mundo vai lá e faz essa checklist, né? Tá bom, Fontana di Trevi. Mas tem muita outra coisa, né? Tem muitas outras coisas. Sim. Não necessariamente você precisa ir na Fontana di Trevi para dizer, eu fui para Itália, sabe? Você pode ir em outro lugar e às vezes você tem uma experiência mais autêntica, né? Sim. Quais são os benefícios da viagem? Dos alunos que fazem aula? Sim. Teve essa aluna que eu falei, né? Que pediu o berço para criança, conseguiu pedir, né? No hotel. Boa. Assim, o grande avanço, né? A grande coisa, assim, é que os alunos, eles
se sentem um pouco parte. Tipo, eles... Isso é engraçado, porque acho que rola na própria Itália, entre norte e sul da Itália, né? Parece que... Não, antigamente, hoje em dia talvez menos, mas que as pessoas não se entendiam, né? Entre o sul da Itália e o norte da Itália. Então, imagina isso multiplicado, né? Porque a gente está falando de duas culturas, de dois países diferentes. Então, isso, se sentir um pouco parte. Tipo assim, eu falo bom dia, a pessoa responde bom dia. Nossa, uau, entendeu? Funcionou, deu certo. Então, acho que essa sensação de você se sentir minimamente contemplado por aquela cultura, né? Eu acho que o grande benefício é mais... talvez seja mais de pertencimento do que utilitário, sabe? Porém, claro, tem as coisas, sei lá, pedir um restaurante, né? Saber ler um cardápio... quando tiver algum problema, né, lidar com o problema, né, por exemplo, sei lá, no hotel ou no restaurante, onde for, e conversar com locais para pedir informações, né, então ter esse tipo de troca também. Saber brigar, porque na Itália, né, saber brigar é bom, né, também, tipo aquela coisa tipo meio, né, os italianos às vezes têm essa coisa meio de impacto que me lembra muito os argentinos, né? Tipo, meio... O impacto é meio duro em algumas áreas da Itália, não todas. Não fala isso, senão não vão querer ir pra Itália. Então... Não, mas assim, é um impacto meio... Como se fala? Meio... meio assim, tipo... Litigioso? Blau, sabe? Tipo, nossa... Tipo... Sei lá, na Argentina, por exemplo, é muito engraçado, porque eles são muito assim, tipo... Você pede uma indicação, se eles não souberem, ele fala, não. Tá bom, ok. A gente no Brasil, eu no Brasil já tô acostumada com o jeito brasileiro, que é mais, olha, não sei, olha lá, mas ó, talvez eu possa te ajudar, sabe? Na Itália não é exatamente assim. Mas, se você quebrar essa primeira barreira, os italianos são muito legais, né? Então, tipo, isso pode ser, né? Sim. Pode ser um diferencial, assim, fazer aula também para se preparar um pouco para esse... Você dá uma dica para os viajantes, né, que querem descobrir um pouco a Itália de um jeito alternativo? Primeiro, descobrir os lugares das famílias, né, de onde vieram, né, e também, não sei, uma dica um pouco mais que seja para se preparar, para você se acostumar também à Itália. Uma dica, como assim, de... Uma viagem, né, para organizar a viagem ou para você, tipo, ter o estudo do italiano, mas também ter um plano, escolher também os lugares com cuidado. Não sei, eu acho que uma dica para quem vai para a Itália pode ser talvez evitar de ir nos lugares extremamente turísticos no verão, né? Porque acho que a experiência não vai ser legal e bem aproveitada no verão europeu, né? Ou seja, estou falando de junho, julho e agosto, mais ou menos agosto é um mês, né? Terrível, muito cheio de pessoas. Sobre planejamento de viagem, não sei. Eu, assim, tem vários... depende muito do que a pessoa gosta, assim, mas acho que, por exemplo, sei lá, pedir algumas informações para alguém que tenha conhecimento sobre a Itália, que já tenha morado lá, uma coisa alternativa, né, que você possa fazer, pode ser uma dica boa. Fazer aula também é uma coisa legal, assim, tipo, para ir lá já com um pouquinho desse vocabulário que pode te ajudar também, de repente. Acho que só, não sei. E um lugar, uma cidade, um vilarejo, né, um roteirinho que você indica, né, para fora, claramente, dos lugares tradicionais muito, muito turísticos? Bom, eu não indico, porque eu não quero que fique muito cheio, mas... Não, tô brincando. Não, vou indicar, assim, quem me pede eu indico, mas se ninguém me pedir, eu também não falo nada. Que é, assim, o lugar, assim, eu sou de Rimini, que é uma cidade do norte da Itália, centro-norte, né? Que é uma cidade de praia, mas eu sou de um pouquinho de interior. Então, assim, é província, né? A gente chama de província de Rimini. E eu adoro aquela parte de interior, que a gente chama de entroterra, riminese, eu acho lindo.
E tem uma cidadezinha que eu amo, que eu acho muito legal, que se eu tivesse morando na Itália, provavelmente ia morar, que é Sant'Arcangelo di Romagna, que é um vilareginho muito pequeno, é muito pequeno, tem uma parte medieval, assim, tem um borgo antigo, né? Que é a cidadezinha antiga, assim, o vilareginho antigo. E eu adoro esse lugar, especialmente no verão, tem um festival de artistas, né? Um festival de teatro que eu acho muito legal. Eu já trabalhei nesse festival de teatro. E a cidade muda completamente de cara. Então você vê essa cidadezinha que parece quase um enfeite, assim, sabe? Quase uma coisinha assim, que vira palco de performance. Aí tem muita performance, tem a galera que faz lá, aquilo, tem artistas e tem atores que fazem performance no meio da rua. A comida é muito boa. Desculpa, gente, né? A gente fica velhinho, a gente começa a gostar muito de comida e bebida, muito bom. O vinho é incrível, vinho Sangiovese é maravilhoso. E acho que é isso, assim, eu aconselho muito, muito, muito uma visita nesse lugar, que não é fácil de chegar, porque você tem que ter um carro para chegar lá. Embora eu acho que tenha uma estação de trem, só que é assim, tipo, não é aquela coisa, tipo, todos os trens passam para Bolonha, mas não tem muitos trens que passam para Sant'Arcangelo, né? Então você tem que realmente saber que existe esse lugar. Então é isso. Acho que essa... Obrigado, Júlia. Realmente, então, língua e turismo combinam muito bem. Então... diria, eu acho que sim. Grazie. Obrigada, grazie. Obrigado.